Bom, e essa questão da página 34, número 1, ele está pedindo o seguinte: efetue as operações indicadas. Então, a gente está trabalhando, né, com radicais semelhantes. Então, a gente só pode somar ou subtrair quando os radicais eles são semelhantes. Se a gente observar aqui, ó, todos são raízes quadradas de 3. Logo, eu posso somar todos os números que estão à frente, tá? 5 mais 2, 7. 7 menos 8, menos 1. Menos 1 mais 3, 2. 2 é o resultado, né, da adição e subtração e repete a raiz, tá? A mesma coisa embaixo. Todos são raiz cúbica de 7, né? Então, aqui a gente vai fazer 3 mais 6, 9. 9 menos 15, menos 6. E menos 6 mais 2, menos 4, raiz cúbica de 7. Letra C, todos são raízes quadradas de 5. Então, 12 mais 3, 15. 15 menos 14, 1. E 1 mais 1, que tá aqui, né? Invisível, mas está, 2. Então, 2 raiz de 5. Todos aqui são raízes quadradas de 6. Então, 10 mais 9, 19. 19 menos 1, 18. 18 mais 16, 34. E 34 menos 20, 14. 14 raiz de 6, tá? Todos aqui são, desculpa, aqui não é 3, aqui é 5, tá? Aqui é 5. Todos são raiz quinta, né, de 3. Então, a gente faz aqui, ó, 0,5 mais 1 vai ficar 1,5. E 1,5 menos 1,3 dá 0,2. 0,2, raiz quinta de 3. E, por último, a gente tem uma adição entre frações, porém, os radicais, eles são iguais. Então, a gente tem 1/3 mais 2/5. Vamos fazer MMC. MMC de 3 e 5, 15. 15 dividido para 3, 5. E 15 dividido para 5, 3. 5 vezes 1, 5 raiz de 7. 3 vezes 2, 6 raiz de 7. Então, como que vai ficar? 5 mais 6, 11 raiz de 7 sobre 15. Bom, e nessa questão 2, diz o seguinte: reduz os radicais semelhantes e efetue, né, as operações entre eles. Então, e aí o que a gente tem que fazer? A gente vai sublinhar todos que são raiz quadrada de 2, tá? E aí, nós vamos fazer somente as operações com raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 5 com raiz de 5, tá? Então, nesse caso, vai ficar o seguinte: 3 menos 5, menos 2. E menos 2 mais 4, 2 raiz de 2. Agora, vamos circular quem é raiz de 5. No caso, 7 raiz de 5 menos 8 raiz de 5. 7 menos 8, menos 1. Então, menos raiz de 5. Agora, na letra B, nós temos AB, né? E aqui A e A. Vamos juntar somente os sublinhados. Então, 3 menos 4, menos 1. Então, menos 1, raiz quadrada de AB. Agora, somente raiz de A. Então, 6 mais 10, 16. 16 menos 5, 11. Mais 11, raiz de A. Mesma coisa na letra C. Sublinhei raiz quadrada de X e vou circular raiz de Y, tá? Então, 2 mais 4, 6. 6 raiz de X. E menos 8 mais 9, 1. Então, mais raiz de Y. No último exemplo, nós temos menos 3 raiz de 11 com 6 raiz de 11 e 2 com menos 4. Então, 2 com menos 4 vai ficar menos 2. E menos 3 mais 6 vai ficar 3. 3 o quê? Raiz de 11.
Bom, e nessa questão 3 diz, simplifique os radicais quando possível e calcule as operações indicadas. Então, a gente vai precisar fazer a decomposição, né, de 50, 18 e 32, tá bom? Para tornar os radicais semelhantes. Então, eu vou fazer aqui, ó, 50, 50 por 2, 25, 25 por 5, 5 e 5 por 5, 1. Se a raiz é quadrada, vai ficar o quê? 5 raiz de 2. Menos, vamos fazer de 18 agora. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Se a raiz é quadrada, junta os repetidos e o que não se repete, a gente circula, né? Então, vai ficar 3 raiz de 2. Mais, agora o 32. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2, que por 2, 1. Então, se o índice do radical é par, né, igual a 2, então eu tenho que juntar de 2 em 2. Esse daqui que eu juntei para fora, esse aqui que eu juntei para fora. Esses números que estão do lado de fora, a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. E o que está circulado fica do lado de dentro, né? Fica dentro da raiz. E agora, se vocês observarem, todos os radicais aqui, ó, são semelhantes. Logo, eu posso somar. 5 menos 3, 2. E 2 mais 4, 6. 6 raiz de 2, tá? Na letra B, nós já temos raiz cúbica de 128. Então, vamos fazer aqui. 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2, que por 2, 1. E aí, como a raiz é cúbica, eu vou juntar de 3 em 3. Então, 2 para fora, 2 para fora. 2 vezes 2, 4, raiz cúbica de 2, mais 5. Esse número aqui que está à frente do radical, galera, ele acompanha, tá? Ele multiplica com o resultado do radical. Porém, a raiz cúbica de 2, 2 é um número primo, né? A gente não vai precisar fatorar, então a gente só vai repetir. Menos, vamos fazer o 16 agora. 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2, que por 2, 1. Então, se a raiz é cúbica, vai ficar o quê? 2 raiz cúbica de 2. Todos os radicais são semelhantes, né? Então, podemos fazer a soma ou subtração. 4 mais 5, 9. E 9 menos 2, 7. 7 raiz cúbica de 2. Letra C. A mesma coisa, o 7 aqui, a gente repete que multiplica pelo resultado da raiz cúbica 16. Ah, professora, por que multiplica? Porque o 7, ele tá multiplicando pela raiz cúbica de 16, tá? Então, 16 vamos fazer aqui. 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, que por 2, 1. Então, juntei, circulei. Então, ficou a raiz cúbica de 16 nada mais é que 2 raiz cúbica de 2, tá? Então, 2 raiz cúbica de 2. Menos 2 vezes, vamos lá, fazer raiz cúbica de 250. 250 por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Que por 5, 1. Então, juntei, circulei. Então, aqui ficou 5 raiz cúbica de 2. Então, 5 raiz cúbica de 2. Menos 5 vezes. Vamos fazer o resultado, né, da raiz cúbica de 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Que por 3, 1. Então, vou juntar aqui e circular aqui. Quanto que ficou? 3 raiz cúbica de 2. 3 raiz cúbica de 2. Observaram que ficou esse 7 na frente, o menos 2 e o menos 5? Porque eles já estavam anteriormente, tá? E a gente vai multiplicar eles. 7 vezes 2,
14 raiz cúbica de 2. Menos 2 vezes 5, menos 10 raiz cúbica de 2. Menos 5 vezes 3, menos 15 raiz cúbica de 2. Todos os radicais são semelhantes, logo a gente pode somar ou subtrair. 14 menos 10, 4. E 4 menos 15, menos 11. Menos 11 raiz cúbica de 2. Vou subir aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem a questão D. Bom, na questão D, a gente é a mesma coisa. Vai colocar aqui o 2 vezes, vamos fazer 75. 75 por 3, 25. Por 5, 5. Que por 5, 1. Se a raiz é quadrada, então vai ficar 5 raiz de 3. 18 agora. 18 por 2, 9. Por 3, 3. Que por 3, 1. Se a raiz é quadrada, vai ficar menos 3 raiz de 2. O sinal que está na frente sempre acompanha, tá, galera? Não pode esquecer disso. Quem está acompanhando a raiz de 12 é menos 2. Então, menos 2 vezes. Quem é 12? Vamos lá. Por 2, 6. Por 2, 3. Que por 3, 1. Então, 2 raiz de 3. E por último, 98. 98 por 2, 49. Por 7, 7. Que por 7, 1. Então, mais 7 raiz de 2, né? Vamos efetuar as multiplicações. 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Menos 3 raiz de 2. Menos 2 vezes 2, menos 4 raiz de 3. Mais 7 raiz de 2. O que vocês puderam ver? Que aqui a gente trabalha com raiz de 3 e aqui a gente está trabalhando com raiz de 2. Então, a gente junta raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 3 com raiz de 3, tá bom? Então, 10 menos 4, 6 raiz de 3. E menos 3 mais 7, mais 4 raiz de 2.